Olá, hoje nós vamos ver a aula 10 da frente 3E, que é a aula que está finalizando nas apostilas de vocês o assunto sobre fenômenos nucleares de radioatividade. E essa aula ela trata das aplicações da radioatividade no nosso cotidiano. Então, a primeira delas, a que a gente mais conhece, muito provavelmente, é a energia nuclear para a produção de energia elétrica. É uma forma de produzir energia elétrica a partir de reações nucleares. A gente sabe que é uma energia mais cara do que a nossa usual, que atualmente é a hidrelétrica aqui no Brasil, né? Mas ela possui vantagens enormes, como, por exemplo, a muito grande quantidade de energia em pequenas áreas de instalação. Além disso, ela não libera gases indesejáveis para o meio ambiente, como a queima de carvão, por exemplo. A grande vantagem em relação às hidrelétricas é isso aqui, é uma grande quantidade de energia em pequenas áreas de instalação, porque as hidrelétricas elas necessitam de uma grande área de inundação para conseguir produzir energia a partir da força das águas, né? Para a gente ter uma ideia, a queima, a combustão de 1 grama de carvão é o suficiente para acender uma lâmpada de 200 watts durante 1 minuto. E a fissão, que é uma forma de produzir energia elétrica de 1 grama de urânio, ou seja, a mesma quantidade, só que de urânio, que é um elemento radioativo, ilumina uma cidade de 500 mil habitantes durante 1 hora. Então, produz uma energia muito grande, a fissão, que é o processo de produção de energia nuclear. Apesar disto, esse é um assunto muito polêmico. Por quê? Quando você vai fazer produção de energia nuclear, você precisa enriquecer o urânio. Porque o urânio ele é encontrado na natureza de duas formas. Daqui a pouco a gente vai tratar um pouco mais disso, mais profundamente. Mas, já para adiantar, você precisa aumentar uma das formas do urânio para ser possível produzir energia nuclear. E quando você está aumentando essa forma de urânio, abre a possibilidade de aumentar mais. E esse aumentar mais, alguns países se aproveitam disso para produzir bombas atômicas, por exemplo. Então, esse é um assunto polêmico por esse motivo, além de outros, como, por exemplo, acidentes nucleares. Aqui no Brasil, eu não me lembro exatamente o ano, foi por volta de 1980, ocorreu aquele acidente com o Césio 137. O que aconteceu? Eles desativaram um equipamento de exames médicos. Ele fazia radiografias. E eles deixaram ele jogado num lixão. E esse lixão, o elemento radioativo continuou lá. E foi encontrado por crianças, por uma cidade, e aconteceu um acidente nuclear. Além disso, quando você está fazendo a reação de fissão, ela é uma reação em cadeia. Então, isso pode ocasionar uma explosão. E imagina uma explosão numa usina nuclear, o tamanho do estrago que isso não poderia causar, né? A questão do lixo radioativo é justamente o que eu estava falando. Esses equipamentos que utilizam elementos nucleares, eles precisam ter uma destinação correta. Então, o lixo é radioativo. Você não pode jogar ele em qualquer lugar. Mas se tiver essa consciência, a gente sabe que pode não causar problemas, porque se você destinar ele para um local adequado, então não vai causar problema. A produção de energia nuclear ela é possível graças à fissão nuclear, que é a quebra do núcleo do átomo. Então, o que é essa fissão nuclear? Quebra do núcleo do átomo. Então, esses experimentos aqui, com o urânio 235, foram feitos por Enrico Fermi, Otto Hahn e Niels Bohr, aquele do modelo atômico de Bohr mesmo, de Rutherford Bohr. Então, o que eles fizeram? Eles lançaram um nêutron em alta velocidade contra um núcleo
do urânio 235,92. E o que causou? Uma grande instabilidade desse átomo, que se dividiu em dois núcleos menores e em outros nêutrons. Então, olha o que aconteceu ali. O nêutron atingiu o urânio, formou dois núcleos menores, que foi o bário e o criptônio, e além desses dois núcleos menores, ele formou mais três nêutrons. Então, esses mais três nêutrons podem atingir outra partícula de urânio, que vai causar novamente uma fissão nuclear, que vai produzir mais três nêutrons, que vai atingir outra partícula de urânio, e isso que é a reação em cadeia. E como fazer para parar isso? Então, as indústrias nucleares, elas têm esse controle, mas sempre pode acontecer algum acidente, não conseguir interromper essa reação em cadeia, e isso pode causar uma explosão. Então, por isso que o processo nuclear, de produção de energia nuclear, é perigoso. Tem que ficar claro aqui que a energia nuclear ela é produzida na forma de calor. A partir dela, ela se transforma em energia mecânica, que é a energia cinética, né? E aí depois ela se transforma em energia elétrica. Então, aquele calor que foi gerado pela reação nuclear vai transformar em energia cinética, que vai movimentar uma turbina, que vai produzir energia elétrica. Então, esse que é o processo de produção de energia a partir da fissão nuclear. A fissão nuclear produz a energia nuclear, que é forma de calor. O calor faz girar uma turbina, que é a energia cinética, que é a energia mecânica, né? E aí a energia mecânica produz a energia elétrica a partir da turbina. E aí a energia elétrica é a que a gente utiliza, tá bom? Então, para resumir aqui, fissão nuclear é o processo em que um núcleo grande, nesse caso aqui foi o urânio, né? É bombardeado com uma partícula acelerada, que nesse caso foi o nêutron, que o divide em núcleos menores, mais leves, neste caso, bário e criptônio, e mais estáveis, com a liberação de uma grande quantidade de energia, que é a energia nuclear. Tudo bem? Ó, ali embaixo tem a reação, embaixo daquela figurinha ali, urânio mais um nêutron, dando criptônio mais bário mais três nêutrons, mais a energia. E essa energia que é liberada é da ordem de 4,6 vezes 10 a nona quilocalorias. Já imaginou o tamanho disso aqui? O processo de fusão nuclear é exatamente o contrário do de fissão nuclear. A fusão, ela consiste na junção de dois átomos pequenos para a obtenção de átomos maiores, com a liberação de uma enorme quantidade de energia. Então, olha aqui, fusão de dois átomos de hidrogênio, ó, H12 com H13, é o deutério e o trítio, né? Vocês lembram que eles são isótopos, porque o número de baixo continua sendo 1, então é o mesmo número de prótons, então eles são isótopos. Mas o número de massa varia, então esse é o deutério do lado esquerdo e o trítio do lado direito. Precisa de uma alta temperatura para fazer com que libere hélio, que é o novo núcleo formado, 4 e 2, né? Mais um nêutron e mais a energia, tá? Que é a energia produzida para gerar energia nuclear, tá bom? Então, a energia para o início da fusão, ou seja, para juntar os átomos de deutério e trítio, ela é comparável à temperatura encontrada apenas no Sol e nas estrelas. Então, esse processo de fusão, ele não é muito usual. Ele é bem assim, não usual justamente por isso, porque precisa de uma temperatura muito, muito, muito alta para conseguir fazer o processo de fusão do deutério com o trítio. Imagina que é uma energia do tamanho encontrada apenas no Sol e nas estrelas. Isso justifica a grande quantidade de energia liberada por esses astros, o Sol e as estrelas, né? Isso aqui é o que faz a bomba de hidrogênio. Vocês já ouviram falar da bomba de hidrogênio, que é aquela que foi
explodida no arquipélago de Bikini, ela foi uma única vez que ela foi produzida e ela foi explodida lá no arquipélago de Bikini. E como que eles fizeram isso? Dentro da bomba de hidrogênio, explodiu antes uma bomba atômica que ela foi a energia da bomba atômica serviu para atingir a temperatura necessária para o processo de fusão nuclear, para a junção dos dois átomos de hidrogênio que formaram o novo núcleo de hélio e expeliram um nêutron e uma grande quantidade de energia, entendeu? Então, precisou de a energia do processo de fusão nuclear, que o processo de fusão nuclear libera, é muito maior do que o de fissão nuclear, que é o da bomba atômica, que é aquele que a gente tinha falado antes. Então, você produz muito mais energia com a fusão nuclear do que com a fissão nuclear. Por isso que vale a pena você explodir uma bomba atômica para conseguir fazer o processo de fusão dos núcleos de hidrogênio, que é o processo de fusão nuclear. Então, porque você vai gastar bastante energia, sim, vai, mas você vai produzir muito mais. Mas isso aqui tem uma aplicação muito ruim, né? Porque qual o objetivo de uma bomba de hidrogênio? Para que ela serve? Então, é muito questionável. Por isso que o processo de fusão nuclear não é usual, tá bem? A fusão de 1 grama de hidrogênio corresponde à energia liberada na explosão de 210 toneladas de trinitrotolueno, que é o TNT. Imagina o tamanho da energia que é produzida, muito, muito maior do que o processo de fissão, tá? O enriquecimento do urânio. Então, aquilo que a gente estava falando antes, né? Para conseguir produzir energia, você precisa de urânio, que é o processo de fissão, né? E o urânio que é encontrado na natureza, ele tem duas formas, dois isótopos, que é o urânio 235 e o urânio 238. O único que sofre fissão é o urânio 235, mas ele é encontrado misturado com o 238 e apenas numa concentração de apenas 0,7%. Então, do que é encontrado na natureza, ele está misturado com o 238 e ainda é apenas 0,7% do que é encontrado. Então, o que é necessário? O enriquecimento, que é incrementar o percentual de urânio 235, separando-o do urânio 238, até que a concentração de até uma concentração de aproximadamente 4% do urânio 235 em relação ao 238, que daí ele pode ser utilizado como combustível nas usinas nucleares. Tudo bem? Qual é o perigo disso aqui? Tem muita gente que fala que está fazendo enriquecimento de urânio, muitos países que falam que estão fazendo enriquecimento de urânio para produzir energia nuclear. Mas, enquanto você está ali no 4%, esse é o objetivo, produzir energia nuclear. Agora, por que não enriquecer mais, né? Então, sempre os países acabam caindo na tentação de enriquecer mais, produzir uma bomba nuclear que, para utilização em bombas nucleares, bombas atômicas, é necessário enriquecer até 80%. Mas essas tecnologias, nós sabemos que existe a suspeita de que alguns países estão fazendo isso. Essas tecnologias estão sendo aprimoradas. Então, o enriquecimento do urânio, ele é muito perigoso neste sentido. Tudo bem? Qual é o passo a passo para enriquecer urânio? Primeiro tem que encontrar uma jazida, né? De urânio na natureza. Então, o urânio é o elemento natural encontrado na natureza, o último elemento natural encontrado na natureza, de maior número atômico. O Brasil possui grandes reservas de urânio, tá? A partir daí, o urânio é extraído do minério. Ele é purificado, ele é concentrado e ele toma forma de um sal de cor amarela, que é o yellow cake, que é conhecido como UO2. Esse yellow cake é então passado para o estado gasoso. Quando ele está no estado gasoso, ele está na forma UF6, hexafluoreto de urânio. E olha ali, aqui nessa figurinha do lado direito, entrada do urânio gasoso na centrífuga. Então, aqui é o UF6, tá bom? Aqui ainda tem urânio 235 e urânio 238. E aí, o que acontece?
O urânio 235, ele se concentra e sobe, porque ele está no estado gasoso. Isso aqui é uma centrífuga, então está centrifugando. O que acontece? O 235 sobe e se concentra. E o 238, que não é o desejado, ele desce. E esse processo, ele se repete por várias e várias vezes até chegar no teor desejado de urânio 235 na amostra, tá bom? Então, ele passa por várias centrifugações, ultracentrifugações. Depois disso, o UF6, que é no estado gasoso, volta a ser o UO2, que é o yellow cake, só que agora em maior concentração. Então, a gente tem aqui, ó, essa figura aqui de baixo. É uma figura bem completa, bem confusa até, né? Então, vamos ver o que está acontecendo aqui. Então, ali no começo, embaixo do lado direito, nós temos a água do rio, lago ou oceano, que é utilizada para resfriar o vapor. Essa água aqui, ela passa pelo processo ali. Aquela parte em amarelo ali são as barras do combustível nuclear. É ali que está o UF6, que está sendo transformado em gasoso, né? Então, ele é o UF6. Daí, ali é enriquecido. Então, depois disso, essa água líquida, que está naquele recipiente ali do lado, ela é transformada em vapor, ela é aquecida e transformada em vapor da água. Como que ela é aquecida? Justamente com a energia que foi produzida ali no enriquecimento. Então, ela vem, o vapor da água vem, aciona a turbina, que é um gerador elétrico, e, a partir daí vai produzir a energia elétrica. Tudo bem? Então, vamos recapitular aqui. Aquela parte em amarelo ali é o combustível nuclear. Ele está sendo aquecido, aquelas lá são as bases de controle do aquecimento, e ele vai gerar a energia nuclear. Essa energia nuclear, ela aquece aquela água que está ali do lado, naquele recipiente do lado. Essa água se transforma em vapor, então, que passa por aquela canaleta de cima e atinge o gerador, que é a turbina, né? Atinge a turbina transforma em energia mecânica, que se transforma em energia elétrica pelo gerador elétrico, tá bom? Então, aqui foi a conversão da energia nuclear, que aqueceu a água e produziu vapor. Aquele vapor atingiu a turbina, se transformou, então, a energia em cinética, né? Que é a energia mecânica. E aí, a energia mecânica atingiu o gerador elétrico e se transformou em energia elétrica, tá bom? Que é a utilizada nas casas, nas indústrias e tudo mais. Outra aplicação da radioatividade, a datação pelo carbono 14, é uma aplicação muito interessante. Ela é uma técnica utilizada para determinar a idade de objetos antigos, como múmias, plantas, animais, porque geralmente é utilizado o carbono 14, que é o único isótopo radioativo do carbono, porque o carbono geralmente é 12, né? Mas ele tem um isótopo radioativo, que continua sendo com o número atômico 6, mas muda o número de massa para 14, e esse é radioativo. E esse carbono 14, ele se forma lá na alta atmosfera, lá em cima ainda, por transmutação nuclear. O que significa isso? Alguns nêutrons que estão lá, que são conhecidos como nêutrons cósmicos, eles colidem com o nitrogênio do ar e produzem o carbono 14. Na apostila de vocês tem a reação, tá? É um nêutron cósmico que atinge o nitrogênio do ar e forma o carbono, que é o carbono 14, que é o carbono radioativo. Daí, ele está lá na alta atmosfera, daí ele vem para a atmosfera, que é a que a gente está aqui. Então, aqui ele vem na forma de CO2, que é absorvido pelos vegetais para realizar o processo de fotossíntese e depois consequentemente ingerido pelos animais. Então, é assim que a gente ingere o carbono 14, tá bom? Os seres vivos assimilam esse elemento durante a vida e param de absorver quando morrem. Então,
a gente absorve carbono 14 pela alimentação, a partir dos vegetais, e também pela respiração, tá? É uma outra forma de absorver carbono 14. Então, quando a gente morre, quando um fóssil morre, uma planta morre, um animal morre, ele para de absorver carbono 14. E a partir daí, ele começa a decair no corpo em questão, sendo possível estimar a idade do fóssil pela porcentagem de carbono 14 ainda presente no momento da análise. Então, a gente sabe que o tempo de meia-vida do carbono 14 é 5.700 anos. Acho que, para ser mais específica, 5.730 anos. Então, faz de conta que você encontrou uma múmia. Aquela múmia você fez a análise nela, você encontrou ela com 1 grama. Na época, você encontrou ela com 0,25 gramas. Daí você sabe que quanto tempo se passou a partir disso para ser quando ela tinha 1 grama, que era quando ela ainda estava viva. Então, você consegue determinar a idade daquela múmia a partir da porcentagem encontrada quando você faz a análise. Tudo bem? Outras aplicações da radioatividade na medicina. Então, o iodo, por exemplo, é aplicado para tratamentos da glândula tireoide. O tecnécio é utilizado para diagnóstico de tumores pulmonares e cintilografia. O cobalto para tratamento do câncer externo, tá? O ouro é utilizado para tratamento interno do câncer. Ó, eles emitem aqueles tipos de radiação ali, ó, e o tempo de meia-vida tá ali também. E o ferro, ele é utilizado para alguma coisa a ver com determinação do teor de células vermelhas no sangue. A gente sabe, né, que anemia vem disso aí, né? Quantidade insuficiente de células vermelhas no sangue. Então, o ferro é um isótopo radioativo utilizado para esse tipo de estudos. Além destas, outras menos conhecidas, como esterilização de alimentos, análise de chapas metálicas e de tubulações e estudo do mecanismo de reações químicas. Aquele ali é o símbolo indicativo de material radioativo, tá? Como tarefa para vocês, eu vou deixar então os exercícios da frente da aula 10, da frente 3E, números 1, 2, 5, 8, 11, 13, 16 e 19. Então, tá bom. Muito obrigada.